nos rios da Amazônia Ocidental, gostaríamos de convidar o capitão de fragata Jorge Luiz Nascimento de Paula para falar conosco acerca da participação da Marinha do Brasil na estiagem. Ele que é do Centro de Hidrografia do Noroeste. Bom dia a todos. Como foi dito, eu sou o capitão de fragata Jorge Luiz, o atual diretor do Centro de Hidrografia e Navegação do Noroeste, o CHN9 de todos nós. Antes de iniciar minha apresentação, eu gostaria de agradecer a presença de todos que prestigiam esse momento, esse evento muito bom para a Marinha do Brasil, no qual nós vamos ter a oportunidade de apresentar um pouco do nosso trabalho aqui na nossa região amazônica. Senhores, eu gostaria de iniciar, antes de propriamente falar sobre o plano de ação para a estiagem de 2024, falar sobre o desafio cartográfico na região amazônica. E quero antecipar que esse é o slide mais importante da minha apresentação. Se os senhores e senhoras tiverem de sair daqui com uma mensagem, seria esse slide, ok? Como podem observar, nós temos aqui uma carta náutica de 1998 de um trecho do Rio Solimões, ok? No mesmo trecho, uma outra carta náutica de 2016. É importante mencionar que ambas passaram pelo mesmo rigor cartográfico, ok? Eu poderia passar a manhã inteira falando sobre diferenças, mas vamos só nos atentar a algumas coisas. Esse pequeno furinho aqui, ele virou o canal principal, que antes era por aqui, ok? Olha o tamanho que ficou essa ilha. Estão conseguindo perceber? Essa ilha praticamente encostou, virou margem. E por aí vai. Aqui a gente tem uma modelagem que faz uma representação gráfica de como se deu no período. A gente pode observar aqui, ó, a formação da ilha, como essa ilha aqui está vindo, encostando na margem, e o canal se abrindo. Enfim, queiramos nós ou não, os nossos rios, eles são vivos, eles mudam. A morfologia dos rios, elas vivem em constante alteração. Em termos práticos, o que eu quero dizer com isso? O trabalho cartográfico não vai acabar, ok? Nós estamos numa seca, num momento de grande comoção nacional, porém, ao longo dos anos, queiramos ou não, vamos precisar atualizar a cartografia dos nossos rios, para garantir o abastecimento e o escoamento das nossas, tanto do agro como da indústria aqui de Manaus. Bom, devido a esse desafio cartográfico, o Centro de Hidrografia recebeu a seguinte missão: efetuar a atualização cartográfica. Estão conseguindo ver? Acho que sim, né? Manter a operacionalidade dos auxílios à navegação, a fim de contribuir com a segurança da navegação na área do Comando do Norte Distrito Naval, que engloba 4 estados: o Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima. Atualmente, nós temos 189 produtos cartográficos, sejam eles carta náutica ou plantas batimétricas, que são cada retângulo desse daqui que vocês podem observar. Contudo, podem também observar que nós temos 22 mil quilômetros e rios aqui que ainda não têm produtos cartográficos. Purus aqui. É um trabalho de formiguinha que nós estamos fazendo e pretendemos, né, abarcar todos esses 22 mil quilômetros de vias navegáveis. O centro dispõe dessas capacidades: levantamento monofeixe, em que há pontos cegos,
nós fazemos uma área maior e mais rápida, mas deixamos alguns pontos cegos. O multifeixe, em que há 100% de insonificação, não há nenhum ponto cego. Levantamentos topográficos, esses dados aqui eles precisam ser processados e podem resultar numa carta náutica ou numa localização de um perigo à navegação, como por exemplo embarcações naufragadas. Também contribuímos com a manutenção e instalação de sinalização náutica e apoio à pesquisa. Para tanto, dispomos desses meios. São 3 navios, o Rio Branco é o maior, com capacidade de multifeixe e monofeixe, o Solimões e o Negro, ambos apenas com capacidade de monofeixe, 2 lanchas de multifeixe, Aripuanã e Canumã, uma de monofeixe e 3 botes de empregos gerais, todos eles com capacidade de monofeixe. O primeiro produto que nós fazemos, e o mais simples, é a sondagem operativa. A sondagem operativa, ela é uma foto, um retrato momentâneo do fundo naquele dia. Então, por exemplo, nós fizemos uma sondagem operativa na Catrimane, na Ágata e apoio ao SECMA, que é uma organização militar do Exército que provém o apoio logístico nas regiões mais longínquas. Essa é a cara de como fica ele, é muito semelhante a uma carta náutica. Os senhores podem ver em profundidades ou em escala de cores, onde o vermelho é o mais raso e quanto mais azul, mais fundo. Então, acho que todos estão conseguindo perceber que dá para ver aqui as pedras, né? É uma espécie de follow me. O navio vai na frente, determinando qual o caminho seguro e a força vai atrás. Ou, nesse caso aqui, que fomos até Manaus, o apoio logístico do Exército. Aquela sondagem operativa, ela não gera um produto cartográfico, tudo bem? Ela não gera uma carta náutica, ela não gera uma planta batimétrica. Por quê? Porque nós não fazemos a redução de sondagem. Ok? Então, por exemplo, nesse exemplo hipotético aqui, o navio estaria vendo o quê? 18 metros, que apareceria ali naquela sondagem operativa. Numa outra situação de seca, aqui são as réguas, tá, pessoal? Né? Você tem aqui o talude, né, do rio, e aqui o canal principal. E as réguas, elas vão sendo colocadas, né? Não sei se todos, talvez eu esteja escrevendo uma olhada, mas é bom para ilustrar. O nível da régua, ele começa no nível de referência e assim vai até o zero da régua. Ok? É assim que a gente faz a cota, que normalmente é divulgada no jornal. Então, nessa outra situação hipotética, estaríamos vendo 10 metros. Mas o que vai para a carta náutica não é nada disso. A gente tira o nível de redução, que aqui daria 6 metros. Ou seja, na carta náutica estaria 6 metros. Porque a gente tira o nível de redução. O que é o nível de redução? A gente garante, num percentil 6, numa curva normal, ou seja, numa conta, numa expressão matemática, que em 94% das vezes não vamos encontrar nunca uma profundidade menor do que essa. 94% das vezes, tá, pessoal? Certamente agora, o pessoal da indústria, do comércio, deve estar falando assim, pô, mas não é isso que eu quero. Eu quero sair com o navio cheio. Eu quero o contrário disso. Eu queria saber com quanto eu posso navegar e não o mínimo que eu vou encontrar. Para isso usa-se o ábaco. O que seria o ábaco? A gente mede a régua no dia, entra aqui no ábaco e ele vai dar o quanto você vai somar na carta náutica e vai encontrar de profundidade. Ok? Bom, explicado isso, eu vou começar a tecer alguns comentários sobre alguns produtos que nós fizemos ao longo desse tempo. Por exemplo, esse dique flutuante que afundou em São Raimundo, ele está
relativamente distante, né, do cais, mas virou um perigo à navegação, por causa da profundidade local. Essa imagem aqui está bem clara, né? E aqui é como ele está na carta. Mais recentemente, teve um afundamento de um empurrador, aqui já é Itacoatiara. Creio que todos estão conseguindo ver a feição dele aqui. Não virou um perigo à navegação, está numa profundidade de 55 metros. Esse ano nós fomos lá de novo, para garantir que não andou. Ele está bem próximo, está cerca de 12 metros do cais, mas não é um perigo à navegação devido à profundidade. Houve uma solicitação da praticagem via a capitania, alegando que não existiam essas pedras aqui na carta náutica. Nós fomos lá, também sondamos multifês e eles estavam certos. Não tem mais nós já fizemos a retirada dessas pedras aqui. Contudo, foi observado essas pedras aqui. Mas enfim, foi no terminal de Remã. Esse aqui são 2 folhas de bordo, ou seja, o navio entregou isso para o centro e está em processo de virar uma planta batimétrica. São inéditos em Irunepé e em Vira. Não existia nenhum dado. Ok, pessoal? A gente fez pela primeira vez o roteiro da região, ou seja, as informações dos locais e pela primeira vez a batimetria da região. Tudo isso foi para mostrar as nossas capacidades, ok? Agora eu vou entrar mais propriamente dito no plano da seca, que foi fruto das experiências que nós tivemos no ano de 2023 e, vamos dizer assim, a cheia seca, ela sempre aconteceu e vai continuar acontecendo sempre. Então a gente precisa também pegar as informações, né, registradas dos nossos antecessores, que também contribuíram para o plano da seca. A primeira ação é realizar os levantamentos hidrográficos nos principais trechos críticos, que é o que eu vou apresentar daqui a pouquinho. Também nós vislumbramos a necessidade de reduzir tempos em algumas análises, sendo, claro, otimizando o processo e não deixando ultrapassar barreiras. Fruto disso daqui, da segunda ação, é o exemplo dos terminais flutuantes provisórios que estão sendo homologados lá em Itacoatiara. Elaborar planos com outros agentes, aqui sobre a maneira do DENIT, né, que nós disponibilizamos dados de sondagem para que pudesse facilitar a vida deles, por exemplo, num possível plano de dragagem. Identificar gargalos nos processos, participar de reuniões como a que nós estamos tendo no evento de hoje, né, para que possamos divulgar o trabalho e a real situação que nos encontramos, mapear dados e notícias de forma a veicular a verdade no tempo mais exíguo possível para toda a sociedade. E eu chamo a atenção para aqui para o Alfa 7, a ação 7, que é preparar a logística de meios, material e pessoal. Seria impossível fazer as ações que eu vou mostrar adiante se não tivéssemos com os navios e pessoal preparado para fazer frente às adversidades. Bom, o plano de sondagem, ele envolve 3 regiões distintas. O Madeira, que já está até próximo de concluir, foram 80 dias. No dia 21 de agosto nós começamos a entregar as primeiras plantas batimétricas e até ontem nós tínhamos entregado 14 plantas. Ele vai de Porto Velho até Capitari. No trecho do Rio Amazonas, nós temos a região do Tabocal e a foz, a Enseada do Madeira. Eu costumo chamar mais Enseada do Madeira, que fica bem aqui próximo da foz. São 50 dias. Sexta-feira a gente vai começar a entregar as plantas batimétricas. Primeiro vai ser aqui do trecho mais crítico, né, dessa região aqui. E no Solimões, nós estamos fazendo
Na verdade, o primeiro está sendo a ilha de Tracari, depois a Jussara, vamos fazer Codajás, Lago de Tefé e, à medida da necessidade, o Alto Solimões. Aqui é apoio a Transpetro, essa região aqui. Queria chamar a atenção que serão 95 dias que esses militares estarão longe de suas famílias. A intenção é começar a partir de 22 de setembro, as primeiras plantas batimétricas a serem entregues. Para nos anteciparmos ao problema, no primeiro semestre a gente já fez algumas sondagens que eram de trechos críticos e que sabíamos que seriam demandados. A primeira é a região do Tabocal. Essa região aqui é bem emblemática, porque realmente é um perigo, ela é uma região delicada, mas também ela caiu no gosto popular. É impressionante como é que a imprensa, principalmente o pessoal que não conhece a região, mas sabe do Tabocal. Então foi a primeira coisa que a gente sondou. Como eu havia dito, foi em abril desse ano. Nós temos aqui toda a região, né? Realmente não está aí. Toda a região. A derrota sugerida ela cruza nesse ponto. É importante mencionar que aqui o navegante vai encalhar, então ele está descendo com o rio empurrando ele. Importante todo mundo ter isso. Ele não pode perder essa curva. Aí vocês vão falar, então por que não desce direto por aqui, pela margem? Porque tem uma pedra aqui, inclusive com uma colisão no ano passado, né, devidamente sinalizada por aviso aos navegantes, e aqui no multifeixe dá para ver bem ela aqui, mas é uma coisa traiçoeira. Vocês têm grande profundidade, né, uma pedra no meio dela. Mas, no que na minha opinião é hoje o grande gargalo, né, o grande trecho crítico e perigo à navegação, vocês têm aqui a Foz do Madeira. Aqui é a Foz propriamente dita. Essa ilha aqui, a do Espírito Santo, ela lembra do desafio cartográfico? Todo mundo? Né, o slide mais importante? Essa ilha aqui, ela está em processo de erosão, ela vai provavelmente sumir. Aqui onde era o canal principal já deixou de ser, o canal mais importante aqui onde passa o maior volume de água é esse daqui. E essa ilha, ela está assoreando essa região. Sobremaneira em duas ilhas que se formam, aqui e aqui. Essa daqui foi a sondagem do começo do ano, né, no primeiro semestre. E sexta-feira vai ser a primeira planta batimétrica que a gente vai entregar. Ainda não posso afirmar, mas tudo indica que não vamos ter grandes diferenças em relação a essa que eu estou apresentando aqui agora. Ok? Chama a atenção para os avisos aos navegantes, né, onde essas coordenadas estão bem delimitadas. E permanece, uma vez, eu até participei de uma entrevista que isso aí ficou bem claro. Permanece essa alteração aqui, a navegação sugerida, ela está pelo, o pessoal costuma chamar Canal Norte, né? Permanece não sendo o Canal Sul, que no passado era o tradicionalmente utilizado. Esses recursos, as plantas batimétricas, né, a tecnologia nos ajuda a fazer um acompanhamento online nos equipamentos mais modernos. Contudo, o ribeirinho, que talvez sejam os maiores usuários em termos de números absolutos, não tem acesso a esse tipo de informação. Devido a isso, nós fizemos uma sinalização provisória, que o termo técnico é emergencial, mas eu não gosto de usar porque cria um certo alarmismo. Enfim, fizemos uma sinalização provisória no intuito de justamente tentar canalizar, né, balizar o ribeirinho, e tivemos um feedback muito bom. Ela se mantém lá até hoje. A ideia é
retirar depois que passarmos por essa seca. Basicamente, são sinais práticos de margem de rio, para eles se manterem e cruzarem no momento mais oportuno. Como eu havia dito, essas plantas elas estão disponíveis nos sites da capitania. Aqui nós temos a que eu acabei de mostrar. Nós temos aqui o link. Esse aqui é da Cefob, né? Eu havia dito, né, dos trechos críticos do Madeira, que no atual momento realmente é onde está pior a navegação, está mais delicada. E apenas com o intuito de ilustrar isso, eu trouxe aqui o trecho crítico do Meriti. O empresariado local pediu, né, para eles era o pior trecho crítico, e realmente nós percebemos que é bem dramática a situação. A carta náutica está no fundo, pessoal, né? E aqui é a sondagem, nós botamos uma sobreposição. Podem reparar que aqui, onde seria o canal navegável pela carta náutica, hoje é tudo terra, ok? Não tem água aqui, simplesmente não tem água. Então está ao contrário, canal navegável. Entenderam? O idem aqui, onde era para navegar, era aqui. E essa guinada de 90 graus, ela está oposta. O navegante tem que guinar para cá e não para cá. Mesmo assim, a gente está encontrando aqui, ó, um canalzinho com, vamos botar entre 4 e 5 metros, e um outro aqui, entre 4 e 5 metros. É a passagem certa. Se vier para cá ou para cá, vai encalhar. E aqui não vai encalhar porque é terra. Então, eu queria chamar a atenção que realmente a situação é crítica. Muitas das vezes eles têm que encalhar algumas balsas e passar com somente uma fileira e recompor o comboio depois. Também estão disponíveis no site da Capitania de Porto Velho. Aqui é a planta batimétrica dessa região da Ilha do Meriti, sem a carta náutica no fundo, ou seja, a realidade é essa daqui. Ok? Terra, tudo terra. Bem, fruto dessa situação, algumas capitanias já emitiram portarias com restrições à navegação. O objetivo disso é, claro, em primeiro lugar, a salvaguarda da vida humana no mar e a prevenção de poluição hídrica. Porém, é preciso lembrar que isso aqui é para garantir o abastecimento. Porque se encalhar nesse canal aqui, não vai passar mais nada. Então, quando se emite uma portaria, é para garantir que não haja um desabastecimento da sociedade. Enfim, em Porto Velho está com restrição da navegação noturna e durante o dia a FAC, né, a folga abaixo da quilha máxima de 1 metro, mínima de 1 metro para cargas perigosas e meio metro para as demais embarcações. Em Tabatinga, eu já ia passar e não ia mencionar. Isso aqui é tudo pedra, senhores. Tudo pedra que aflorou. Então o navegante tem que fazer uma espécie de malabarismo. Em Tabatinga tem a peculiaridade que são para arqueações brutas acima de 2.500, mas basicamente a mesma coisa. Restrição à navegação noturna, a FAC 1 metro para cargas perigosas e meio metro para as demais. Também queria ilustrar que é a conta certa aqui para passar.
Isso aqui tudo deveria ser rio. Antes de finalizar, eu queria mencionar sobre a sinalização náutica que nós temos aqui à disposição. Ficou um pouco desconfigurado, não sei o que aconteceu, mas Barro Alto, Manacapuru, Jacaré, Moronhas e Porto Equador são os faroletes de responsabilidade da Marinha do Brasil. A observação que eu coloco é que Jacaré e Moronhas realmente eles servem para a segurança da navegação. É um trecho crítico que eu considero bem balizado. Hoje, em ambos, tem uma ilha imensa. Então, o farolete já é o sinal ali para evitar. Os outros são para a localização. O navegante serve muito mais para os ribeirinhos. Temos também a ponte, a sinalização náutica da ponte, Felipe Dou, que é de responsabilidade da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano. As boias, Encontro das Águas, Pedras do Anselmo e Belém, da SNPH, que é a Superintendência Estadual de Navegação, Portos e Hidrovias, e a boia do Porto de Chibatão, que possui o mesmo nome. Eu concluo aqui as minhas palavras agradecendo novamente a presença de todos. Eu acho que esse evento está sendo um momento ímpar da gente divulgar o nosso trabalho e de tentar esclarecer possíveis dúvidas. Então, não sei se a gente tem tempo para isso, a organização, mas estou aqui com a palavra aberta caso alguém queira perguntar alguma coisa, tenha alguma dúvida. Ok, então muito obrigado a todos. A gente vai chamar agora o senhor Gilberto Coelho, ele que é sócio-diretor da Proa, para lhe entregar também uma lembrança. Senhor Gilberto Coelho. Queremos agradecer ao capitão de fragata, Jorge Luiz Nascimento de Paula, por ter trazido aqui para a gente acerca da participação da Marinha do Brasil nesta estiagem. Ele que é diretor do Centro de Navegação do Noroeste. Agora vamos falar sobre os desafios do poder público. Gostaria de chamar à frente o senhor Célio Henrique Silva, ele que é do DENIT, para nos falar acerca deste assunto. Bom dia a todos. Eu sou o Célio, trabalho no DENIT, sou da DAC. Estou hoje, atualmente, como coordenador de obras hidroviárias do DENIT e estou trazendo aqui os desafios do poder público para vocês verificarem como é o dia a dia do nosso trabalho, né, diante dessas situações da seca e o que nos acarretou em relação às nossas atuações dentro do DENIT. Estou representando aqui o diretor da DAC, Dr. Eric, que não pôde comparecer, já peço desculpas, comandante, mas estou aqui para fazer essa apresentação, né, e mostrar os trabalhos que a gente vem realizando dentro do DENIT. Desafios do poder público. Dentro do DENIT temos várias diretorias, vários setores, modais, rodoviário, ferroviário, aquaviário. E desafios temos demais. É claro que o nosso maior desafio foi quando iniciamos os trabalhos de 2023 e houve esse fenômeno El Niño, que já foi falado aqui pela Jussara, né, da CPRM, e CPRH, desculpe. Se eu estiver falando mais rápido, eu vou dar uma acalmada aqui. Então, teve um fenômeno aqui que ocorreu e isso houve muito transtorno para a navegação. Então, o DENIT teve que fazer e trabalhar para que pudéssemos fazer as emergenciais, uma vez que nós estávamos entrando no DENIT e não tinha plano nenhum para fazer um PAD. O que seria um PAD? Um plano anual de dragagem de manutenção. Então, aí o que veio no momento fazer as emergenciais, e em cima das emergenciais a gente prosseguir com os PADs, que é o que está ocorrendo agora. 2023 tivemos
4 emergenciais, né, por conta da questão isso aqui são fotos que eu coloquei aqui para demonstrar que teve a seca e a estiagem foi bem rígida do ano passado. E colocamos essas fotos, tem ali o trecho do Madeira, tem o trecho aqui do Solimões, e isso foi com que a gente pudesse sentar, discutir e para a gente fazer um planejamento para a gente atuar em sequência. As ações, então, ou seja, para o DENIT atuar, ele precisa ser provocado. Então, ou seja, não adianta falar, DENIT tem que fazer isso, não, tem que ser demandado, tem que ter uma declaração de emergência. Então, ou seja, para a gente instruir um processo de emergencial, porque praticamente quando você monta um processo emergencial, você tem que demonstrar todos os problemas que estão acontecendo e levantar isso para fazer uma nova contratação, porque praticamente é uma contratação diferenciada, não é uma questão de uma licitação que você vai lá colocar, publicar, fazer todo aquele procedimento e a questão da licitação como um todo. Emergencial você faz geralmente com carta convite, você vai solicitar principalmente as empresas que estão no locais, e nesse fato aqui a gente não tinha empresa no local, então, ou seja, a gente tinha que fazer e fizemos essas contratações. Felizmente fizemos as contratações, isso aqui praticamente o primeiro dragagem que a gente fez foi Tabatinga, Benjamin Constant, praticamente esse trecho aqui, todo ele, esse trecho aqui do canal inferior, perfeito? Então, isso aqui foi a primeira dragagem, Tabatinga, Benjamin Constant. Tivemos região do Tabocal, Foz do Madeira, conforme o capitão falou agora há pouco, o Jorge, e praticamente a gente atuou passagem do Tabocal e o Foz do Madeira. É claro que isso envolve não só a questão da execução, isso envolve a questão da licença ambiental, a questão da autorização da Marinha para a gente fazer todo esse serviço e esse serviço ser executado. Inclusive, a gente tem dentro da Norman que a gente tem que apresentar as batimetrias pós-obra para a gente estar junto e passar essas informações. São dados que a gente vai construir junto para demonstrar o que o serviço foi feito. Então, praticamente, fizemos esse trecho aqui do Tabocal e o Foz do Madeira. O outro trecho foi Coari e Codajás. O que acontece? Aqui a gente pegou, fizemos o trecho aqui da ilha do Tracari e a ilha de Jussara. Então, praticamente, ainda estou só nesses trechos aqui, pequenos aqui. Perfeito? E isso foi a emergencial que a gente conseguiu fazer e realizar a dragagem. Isso tudo correndo também com a questão ambiental, com a autorização da Marinha, porque praticamente a gente tem que instruir isso. E é claro, esse processo, ele passa internamente do DENIT, ele passa pelos setores, pela PFE, que é a Procuradoria Federal Especializada, que é a parte jurídica, passa pela colegiada, e tem a contratação, de fato, depois que passa na colegiada e ser aprovada pela colegiada. Perfeito? Então, em cima disso, o que o DENIT começou a trabalhar? Em cima dessa questão da emergencial, a gente já prevendo que o ano de 2024 iria ser também um ano atípico, né? E a seca iria ser severa também, como está ocorrendo, porque praticamente a gente participa de reuniões junto com a Casa Civil, junto com a CTRN, SGO, e o INPE, outros órgãos, tem falado exatamente sobre essa questão da crise hídrica, né? Tanto do Paraguai como do Amazonas, né? Essa questão, então, ou seja, praticamente tem feito várias reuniões, entendeu? Então, ou seja, é um trabalho bem árduo, tá? Então, em cima dessa dragagem, fizemos a dragagem também de Itaituba-Birituba, que foi a travessia. Então, isso a gente encerraria os 4 emergenciais que a gente conseguiu fazer do ano passado para cá. E praticamente essas obras já se encerraram, praticamente elas se encerrou mais ou menos em meados de junho, e aí em cima disso a gente já planejou as ações para a gente já entrar com os pátios. Esses pátios, eles já foram licitados, a gente está aguardando agora já homologamos, já adjudicamos o primeiro trecho, que seria de Manaus a Itacoatiara, e aí praticamente eu vou demonstrando aqui no decorrer, que seria os Manaus e Itacoatiara, que são os pátios da região norte, que a gente colocou aqui, que foi Manaus e Itacoatiara, Coari e Codajás,
Benjamin Constant, São Paulo de Olivença, e Tabatinga, Benjamin Constant. O que acontece com esses pádios? Esses pádios, a gente está colocando agora que o segmento é do município de Tabatinga a Benjamin Constant. O que quer dizer? Ele quer dizer o seguinte: eu vou atuar o meu plano de dragagem anualmente com uma contratação de 5 anos, e portanto que a gente vai permanecer com esses contratos vigentes. Então, ou seja, é claro que foi uma questão que a gente possibilitou para que pudesse fazer uma contratação durante 5 anos, utilizando a lei nova 14133 de 2021, e nesses trechos eu praticamente vou estar com as empresas contratadas e executando durante 5 anos. É claro que na nova lei eu posso fazer os aditivos e posso permanecer com mais 5 anos. Então, ou seja, isso quer dizer que eu consigo ficar com uma contratação de 10 anos. Tá? Então, ou seja, praticamente esses trechos praticamente aqui, Manaus e Taquatiara, Corari e Codajás, Benjamin Constant, São Paulo de Olivença e Tabatinga, Benjamin Constant. Então, praticamente a gente vai ter toda essa contratação e próximo ano a gente vai estar contratando. É claro que a gente está na expectativa que dê ordem de serviço. Então, ou seja, esse mês agora de setembro, a gente está fechando as homologações, porque tem um procedimento licitatório, tem todo o recurso. Então, são coisas que eu não consigo antecipar essas questões, porque, inclusive, tem a questão dos recursos, as empresas entram com recursos, outras não entram. Então, ou seja, e isso prossegue com a contratação. Atualmente, eu coloquei aqui também, porque assim, Porto Velho e Manicoré é um contrato vigente, ele já está com o plano de dragagem, eu tenho somente para esse ano. É claro que a gente já está pensando num outro pádimo para a gente colocar na praça e licitar, é claro que colocando de Porto Velho até a Foz do Madeira. Então a gente vai estender essa questão, porque Pripioca já está dando problema. Isso, inclusive, a superintendência já nos comunicou, a gente já está ciente disso, já estamos trabalhando para que possa fazer, se for o caso, uma emergencial, porque é um aditivo no meu contrato de Porto Velho e Manicoré, eu não vou ter condições de fazer e atuar nesse trecho de Pripioca, porque ele vai estar fora do trecho, e também o meu recurso eu já não tenho mais disponibilidade para que a gente pudesse fazer. Então, ou seja, é claro que a gente já está criando uma emergencial, pensando e já está na alerta dessa contratação emergencial. Então, e aqui a travessia do Madeira, né, claro que é da 230, ali de Humaitá, já foi feito, inclusive, mas é uma contratação vigente. E Porto Velho, Foz do Madeira, que é justamente esse trecho aqui que a gente já está pensando já em fazer uma nova contratação, para a gente colocar na praça para fazer esse trecho, Porto Velho até Foz do Madeira. Próximo. Então aqui, praticamente a dragagem Taquatiara-Manaus, então, ou seja, praticamente a gente está aqui Manaus até Itacoatiara. Então o meu contrato, ele vai permitir para que eu possa fazer as batimetrias, verificar todo o trecho aqui, o ponto crítico, e eu vou atuar exatamente nesses pontos críticos. Diferente da questão emergencial, porque a gente tinha também aqui uma questão do farolete, que a gente foi bem informado. Então, ou seja, mas para a nossa emergencial, eu não conseguia atuar no farolete. Então, praticamente, com o Padma, implantando agora o Padma, eu já consigo fazer um mapeamento todo desse trecho. Então, isso aqui a gente já tem condições com a contratação, que provavelmente deva estar assinando esse contrato ainda essa semana, e a publicação e a ordem de serviço. Então, ou seja, já atuando nessa questão aqui, justamente por conta da questão da navegação e essa questão do combustível, essa questão, né, que Manaus exige muito, dessa navegação e do combustível que tem que ser abastecido aqui por Manaus. O próximo seria o Codajás Guari. Esse aqui, praticamente, eu acredito que seja adjudicado agora, dia 20 de setembro. Isso são informações que eu obtive lá do setor lá de licitação. E teria o de Tabatinga, Benjamin Constant, vai ser agora dia 13. Agora tem um problema aqui de Tabatinga, Benjamin Constant, que é justamente a questão da fronteira. Que temos a questão da Marinha do Peru, e isso
eu estou mostrando aqui os desafios. Esses são bastante desafiadores. Por quê? Porque isso aqui exige uma relação entre a Marinha do Peru e a própria, o Ministério das Relações Exteriores. E isso a gente já está fazendo, já estamos com a 4ª reunião já. É claro que a gente já mandou as batimetrias, já mandamos os projetos básicos, exatamente esses que a gente licitou, e possivelmente fazendo essas tratativas e uma ida também no local, para a gente mostrar o procedimento, porque são detalhes que eles também têm, quanto à questão ambiental, quanto à questão da marinha deles. Então são outros regulamentos, outras normativas, então tudo isso a gente vai ter que atender, entendeu? Então, mas isso aqui praticamente a gente já está em tratativa, junto com o Ministério das Relações Exteriores, né? Então estamos fazendo essas reuniões e está andando. Vamos conseguir sim, com certeza. E aqui, Benjamin Constant, São Paulo de Olivença, que é o outro segmento que a gente também já está colocando para fazer uma contratação e colocar. É claro, colocar o seguinte, colocar uma empresa para que possa fazer o mesmo planejamento, o mesmo acompanhamento, para a gente fazer e ter um mapeamento de dados dessa região. Inclusive, a gente tem até uma inovação para esse trecho. Não só para esse trecho, para esses 4 páginas que eu estou apresentando aqui agora. Ele tem a questão do monitoramento ambiental, ele tem a questão da sinalização, que a gente vai instalar essas sinalizações no período da estiagem, para que possa dar uma segurança. E temos também a questão do PNH, que é justamente aquilo, Jussara, não sei onde você está, mas a questão do PNH, que é justamente que a gente vai colocar estações pluviométricas, então você já vai colocar réguas. É claro que isso a gente vai fazer em conjunto com a própria SGO, por conta da questão das réguas, para a gente fazer essa questão de acompanhamento. Entendeu? E exatamente isso, para a gente não ter interposição, para a gente instalar esses equipamentos, para que a gente possa fazer em conjunto esse acompanhamento, entendeu? Para a gente aproveitar esses recursos que a gente está tendo agora, para a gente fechar e ter esses dados. Outra questão também aqui, Dragagem de Porto Velho, Manicoré, que é essa questão de situação que está em obra, então, poxa, eu já falei aqui com vocês. Tem a execução da dragagem do Rio Madeira, inclusive o Rio Madeira, o Miniti, semana retrasada, eu estive lá, a gente estava com 3 dragas, já terminamos o serviço. Essa semana a gente teve até uma reunião com a Associação dos Navegadores, se não falha a memória, e nessa reunião a gente já estabeleceu, porque tem alguns pontos que a associação já estava colocando por conta da questão do serviço que eles já iriam para outros trechos e tinham outros críticos que eles queriam que a gente atuasse. Então, ou seja, nessa reunião, a gente já estava colocando o seguinte, a gente tem um plano de dragagem, e esse plano eu tenho que seguir, porque esse plano eu apresento para o IBAMA e apresento para a Marinha. Então, ou seja, praticamente, quando a gente faz uma operação, a gente tem que informar também, entendeu? Então, ou seja, não adianta eu chegar aqui e vou tirar uma draga para colocar no ponto X, ponto Y. Eu não posso fazer isso sem uma breve conversa, um acerto com os órgãos também, entendeu? Então, ou seja, e isso a gente também já conversou também com a empresa, a gente sabia que esse trecho iria ser crítico, e aí a gente já conversou desde o início do ano, a gente vem conversando e sabendo que essa seca iria atrapalhar essa movimentação de carga. Então, exatamente, a gente já colocou já nos alertou para que a gente pudesse atuar ali no que for necessário. E a gente já conversou, vamos viabilizar sim, para ver essa possibilidade para o andamento da obra, tá? Isso aqui é uma demonstração aqui da draga, executando aqui no trecho, né, que aí praticamente a draga de sucção e recalque, e demonstrando ali o trecho que estava sendo executado. Esse trecho aqui é do Miriti, tá? E praticamente o Miriti foi finalizado essa semana, conforme eu falei, e estavam indo para, se não for, era Sintra e um outro trecho que não me falou a memória, mas estamos prosseguindo com o serviço. Tá? Passou aqui.
Esse trecho aqui de Porto Velho, planejamento, que a gente estava colocando aqui também, tá? Isso aqui praticamente não seria um valor, praticamente não, ele não está fechado, porque ainda a gente está fazendo essa análise ainda, está fazendo esse estudo, mas a previsão é mais ou menos esse custo aqui que a gente vai ter. E aí isso daqui vai ser para a licitação, provavelmente até o final do ano, assim eu acredito, e com a licitação ocorrendo, praticamente a gente faz essa contratação em 2025. Temos a dragagem e manutenção do Rio Paraguai. Então, assim, eu aproveitei o momento para a gente falar, porque como são desafios lá da Ecovias, então tudo isso a gente atende todo o Brasil. Então, é claro que a gente tem a situação da estiagem do norte, temos agora a estiagem do Paraguai, e aqui a gente tem o tramo norte, esse trecho aqui, ele já está contemplado, a gente tem um pátio ocorrendo lá, e tem o tramo sul que está em discussão. Essa questão da discussão é a seguinte: ela vai entrar no emergencial, porém a gente está esbarrando na questão ambiental. Então, ou seja, isso também já está em discussão na Casa Civil também, isso já está sendo discutido tanto com o IBAMA, com o DENIT, Casa Civil também, Ministério dos Portos. Então, isso aqui está em andamento. Então, por isso que eu coloquei aqui, tramo norte, situação da obra, que está em obra, já iniciou, e o tramo sul, que seria esse trecho aqui para a gente executar. E aí é claro que assim, a gente atuando emergencial, é claro que praticamente, consecutivamente, a gente já entra com página para pelo menos fazer essas manutenções ocorrerem. E aí a gente já entra com a questão da empresa, contratar a empresa para passar pelo menos 5 anos, então, ou seja, e essa discussão que fica no IBAMA, não, vocês vão fazer manutenção, não. Atualmente é o emergencial que eu preciso ter. E para a gente executar, a gente tem que ter uma anuência que seja uma autorização, né? E do tramo sul. Outra questão também são os seguintes: as intervenções do Rio Grande do Sul. Isso foi um fato que ocorreu. Isso tudo em maio, houve as enchentes, houve a catástrofe que ocorreu lá, e a gente está fazendo isso aqui acontecer também. Ou seja, para a gente atuar, a gente precisa ter dados. Esses dados a gente não tem. Por quê? Porque houve uma enchente e houve uma catástrofe. Isso é fato, isso a gente fez uma visita lá. Tanto é que o Porto de Estrela, ele foi totalmente devastado. É uma situação crítica. E aí o que o DENIT está fazendo agora? Fazendo uma contratação emergencial para todos esses trechos aqui, para que a gente possa fazer, a gente vai fazer uma contratação de uma empresa para fazer o diagnóstico. Porque praticamente aqui a gente não sabe o que a gente vai encontrar no solo natural do rio. Porque assim, como houve um desastre, então, ou seja, a gente pode encontrar caminhão, pode encontrar carro, pode encontrar, a gente não sabe. Então, ou seja, é uma coisa incerta. Então, a gente está fazendo essas contratações emergenciais para que a gente possa verificar todo esse trecho aqui do rio, tanto Taquari, das Antas, rios Sinos, Caí, Gravataí, o Rio Jacuí, o Lago do Guaíba, então, e Lagoa dos Patos, pegando até o trecho aqui do porto aqui de Rio Grande, até a foz do Patos, bem na verdade. E aí, aqui eu estou demonstrando aqui praticamente que a situação de contratação, essa questão da contratação já passou pela PFE, já fizemos análise técnica, já encaminhamos e está faltando só colocar agora para colegiada aprovando, a gente faz a contratação e tem todo esse procedimento administrativo que a gente precisa passar por dentro do DENIT. Então, ou seja, estou mostrando aqui os desafios que a gente está fazendo. E tem o canal São Gonçalo, Lagoa Mirim, desculpe, por isso aqui, Lagoa dos Patos, então todo esse levantamento. Então, assim, praticamente, isso aqui a gente está fazendo o diagnóstico para a gente fazer o monitoramento dessa região, porque praticamente a gente não tem informações a respeito disso aqui. É claro que a gente está buscando junto ao Portos RS, junto à superintendência, tudo que a gente precise para ter alguma informação, alguns dados que a gente possa fazer
que seja serviço de dragagem, serviço de recuperação, que seja, tá? E que seja em relação a hidrofilo. E temos aqui a Lagoa São Gonçalo, Lagoa Mirim, que é esse trecho aqui, e temos o Rio Sinos, Caí, Gravataí, todo esse trecho aqui. Opa. Esse trecho aqui, ó. Ele desce aqui, é porque ficou escuro aqui por conta das imagens do satélite aqui. Mas praticamente é o que a gente está inserindo. O Rio Jacuí, Rio das Antas, vem a Lagoa dos Patos, Guaíba, Rio Jacuí, os críticos. Essa questão aqui, eu tenho uma contratação do Rio Taquari, somente, de dragagem. Então, ou seja, praticamente esse local aqui, ele houve toda uma modificação também. Porque como a água passou, ela levou tudo. E esse trecho aqui é praticamente onde eu pego o Porto de Estrela até Triunfo. Ele deságua no Rio Jacuí. E obrigado, gente. Muito bem. Pedimos ao senhor Célio Henrique Silva que permaneça aqui, por favor, para a entrega dessa lembrança. E quem vai fazê-lo é o senhor João Romero, sócio-diretor da PROA e coordenador deste evento. Senhor João. Senhor Célio, que falou conosco acerca dos desafios do poder público, ele que é do DENIT. Muito obrigada. Em virtude de termos tempo, vamos abrir uns 15 minutos para perguntas e considerações para os palestrantes que já passaram por aqui. Tivemos ali o pessoal do Centro de Hidrografia do Noroeste, o capitão de fragata, o senhor Jorge Luiz. Conversou conosco também a senhora Jussara Cury, do Serviço Geológico do Brasil. Falou sobre as expectativas da estiagem em 2024. O vice-almirante também, João Alberto de Araújo Lamper, comandante do 9º Distrito Naval, esteve conosco abrindo este evento. Se alguém tiver alguma pergunta ou consideração, só levantar a mão que eu levo o microfone aí até você. Gostaria apenas de fazer uma consideração acerca do assunto dos pontos críticos, que a Capitania dos Portos está colocando todos os dias em sua página na internet, calado máximo recomendável dos pontos críticos, Tabocão e Enseada, e a folga abaixo da quilha, tanto para conteneiros quanto para embarcações de carga perigosa. Tá? Então está sendo colocado todos os dias, do dia e do dia posterior. Tá bom? A minha pergunta seria para o DENIT. Eu sou Cátia Serpa da ISS, Agência Marítima. Nós, assim, muito preocupados, né, com a navegação dos pontos críticos. Então, em relação à dragagem que foi feita no ano passado, qual é a efetividade para esse ano? Se isso vai nos permitir transitar até Manaus com navios de grande porte, digamos assim, com calados de 9 metros, 8 metros, se tem essa perspectiva, já foi feita uma dragagem no ano passado. Então, o que efetivamente a gente pode colher de positivo para esse ano? Exatamente isso. Tanto Itacoatiara até Manaus, a gente vai permanecer com um calado na profundidade de 12,80, certo? E Codajás 40 também. Porque a gente verificou essa questão da navegação de navios de longo curso, que vão estar, eles entram até Coari, praticamente, que tem uma base da Petrobras, isso para atender essas questões. Então isso aí já está bem resolvido em relação, quando fica tranquilo que a gente vai atender a essa navegação. Tá? Praticamente esse navio tipo que entra nesse trecho até Coari. O de Tabatinga, Benjamin e Benjamin São Paulo, ele foi mais para navio tipo para embarcações regionais. Então, ou seja, para cargas menores, entendeu? Então, ou seja, por isso que a gente está fazendo isso, atendendo a nossas
tanto do recurso que vai estar disponível para a gente fazer esses trechos. É claro que a gente provavelmente possa se estender a outros trechos, mas a princípio a gente mapeou esses 2 trechos, que seria de Coari até Itacoatiara, para atender essas embarcações, né, navio tipo de longo curso, e a gente permanecer com essa questão da segurança. Tabocal e Madeira, mas assim, os calados já estão com restrições conforme a capitania já está anunciando. Então não percebo que teve alguma efetividade, porque já estamos com as restrições. Não, então, mas aí o que é que acontece? A gente está no procedimento licitatório, né? Então, ou seja, tem situações que a gente consegue antecipar. Essa eu não consigo, porque tem questões de recurso, isso praticamente já sai do nosso setor e já é uma outra diretoria que vai para fazer a questão do licenciamento, desculpa, do procedimento licitatório. E é claro que assim, eu estou afirmando que praticamente Manaus e Itacoatiara, o contrato deve assinar até final de semana, que seja, até sexta-feira, ou na outra semana, porque assim, como sai da alçada da gente, a gente aguarda o contrato ser assinado, publicação, ordem de serviço, portaria de fiscalização, entendeu? E isso a gente consegue correr. Agora a gente não consegue correr quando está no procedimento licitatório, entendeu? Por conta da questão do recurso. Está compreendido, mas então a gente continua com restrição e os navios de grande porte e longo curso não vão conseguir chegar a Manaus. Esse é o meu entendimento de uma pessoa leiga. Mas assim, eu não consigo antecipar, entendeu? Então, ou seja, o DENIT ele não consegue antecipar essa questão, entendeu? A gente está correndo contra o tempo. É claro que assim, a gente já vai dar ordem de serviço, vai ter que fazer um levantamento de batimetro. É claro que eu já estava até observando aqui que o capitão Jorge estava falando que já teve batimetria lá, então eu já vou aproveitar essas batimetrias também, para ajudar a fiscalização, fazer o levantamento e colocar já a draga no local certo para a gente fazer o serviço, entendeu? Eu não posso chegar aqui e falar que vai estar atendido esse ano, porque a contratação ela está sendo agora. Por exemplo, no próximo ano, eu acredito que a gente vai conseguir vencer esses pontos, entendeu? A gente já vai estar atuando antes, entendeu? Logo no período da cheia, a gente já vai fazer esses levantamentos, já vai verificar essas batimetrias para a gente ter esses pontos críticos, entendeu? Para a gente começar a atuar. Tá bom? Muito obrigada. Bom dia a todos e todas. Eu queria aproveitar esse gancho. Eu sou André Martinelli, eu sou do Serviço Geológico do Brasil, o mesmo órgão que a Jussara fez a apresentação, que ela teve que se ausentar agora. Eu acho que eu vou pegar o gancho do vice-almirante logo na abertura, trazendo a importância desse evento, desse fórum, que é a gente buscar soluções. Né? Eu entendo que é um problema que eu vejo muito no Brasil ainda, que a gente planeja pouco e executa muito. Né? Aproveitar esse fórum e lembrar que a gente não deva sempre esperar a próxima crise para resolver o problema. Esse problema colocado agora é um problema que já foi vivido no passado, trouxe muitos prejuízos, não houve tempo de trazer a solução para esse ano, mas é importante que mesmo que ano que vem não tenha uma seca, a gente pense em resolver esse problema. O que eu queria colocar para vocês aqui, aproveitando o fórum, eu vejo que é momento de estar colocando isso. Por isso até a gente hoje está em envolvimento com o DENIT em um acordo de cooperação técnica com transferência de recursos do DENIT para o SGV, pensando numa rede de monitoramento própria, adaptada para esse tipo de problema. Para quê? Para que a gente tenha o conhecimento da dinâmica desses rios, como apresentou o comandante José Luiz, uma dinâmica extremamente intensa, você muda de um ano para o outro o canal. E eu queria ilustrar para vocês como que é essa dinâmica. O Rio Madeira, ele tem a capacidade de produzir 500 milhão de toneladas de sedimento por ano. 500 milhão. Para quem trabalha com carga, imagina quanto vocês conseguem movimentar por ano de carga. Agora vamos lá, 500 milhão. O porto de Xangai, que é o maior porto do mundo, o recorde dele de movimentação é 49 milhões de toneladas por ano, em 2019. Então o Rio, a gente está querendo vencer com dragagem um rio que produz 500 milhão de toneladas por ano, com essa dinâmica apresentada pelo comandante Jorge Luiz. Então, assim,
precisa de um planejamento muito mais intenso. E aí eu quero colocar essa pimenta aqui na discussão, baseado no feedback do nosso anfitrião. A gente precisa pensar em soluções de longo prazo, planejamento. O que falta aqui para a gente hoje é investimento em pesquisa. Nós temos grandes atores aqui, Manhã do Brasil, Serviço Geológico do Brasil, DENIT, universidades. A gente precisa se unir e montar planos de ação focado nessa problemática, para que a gente consiga realmente não apagar incêndio quando ele ocorrer, mas estar preparado para quando tiver a iminência de um incêndio, a gente saber o que fazer. Tá? Eu queria só deixar esse recado. Da Aliança, né? A gente, como comandante, a gente vê isso na prática, o que ele acabou de dizer sobre a transformação ano a ano do Rio Amazonas. Ele é muito específico. O Rio Amazonas realmente é uma coisa que não vai ser uma solução de 2023 para cá. E como ele falou, o que eu queria perguntar para ele, na verdade, é se já tem uma perspectiva de qual o calado que vocês estão trabalhando para o ano que vem. Não digo nem agora, foi, como você bem explicou, foi muito emergencial, mas já tem uma meta de calado, de como vai ser, porque o que ele bem falou é muito, o Rio Amazonas ele muda muito todos os anos. Tanto é que vocês estão trabalhando com o PROA. Essa parceria é muito importante por causa que esse conhecimento empírico, se você pegar uma empresa só que tenha trabalhado em outros rios, não vai entender o que acontece no Rio Amazonas. É muito empírico. Eu queria mais entender se vocês estão trabalhando com metas de calado ou só metas de profundidade. Bem, da verdade, a gente está trabalhando com metas de profundidade. A princípio seria só a manutenção. Porque quando você começa a trabalhar com profundidades e você vai querer colocar navios maiores, aí é uma questão de aprofundamento. Aí a gente vai esbarrar na questão do licenciamento. Entendeu? Então, ou seja, a princípio, a gente está fazendo somente o plano de dragagem nosso, é só de manutenção ali para que a embarcação possa seguir o seu rumo com segurança, tá? Nesse trecho aí. Então, assim, a gente vai fazer só a manutenção do trecho e já recebe aquele navio tipo específico, tá certo? Eu gostaria de fazer só mais uma pergunta, dessa vez para o capitão Jorge. Sobre o uso porque hoje em dia a gente tem obrigatoriamente nas nossas cartas eletrônicas o uso do CATSOC. A gente vocês unem isso, a parte do satélite com a batimetrice local? Vocês têm conseguido fazer essa pergunta? Obrigado pela pergunta. Afirmativo. Particularmente os navios daqui usam o OpenCTN, mas não faria diferença. É uma ferramenta muito adequada. Você tem a possibilidade de ver a imagem. Geralmente eles usam a última seca. E online você consegue fazer uma comparação com a carta não. Então é uma ferramenta adequada. É muito bom que a utilizem. Contudo, ela não é uma ferramenta para navegação. A única ferramenta, é bom que todo mundo tenha isso em mente, é a carta náutica. Eu diria que isso é um excelente apoio à decisão do navegante. Ok? Não sei se respondi. Bom dia, eu só queria auxiliar o amigo do DENIT, que ele já havia falado anteriormente que a meta do DENIT é atingir 12,80 metros de profundidade nos locais onde serão dragados. Então, o calado das embarcações, assim que atingir essa meta,
será baseado nessa profundidade. 12,80 nível de redução? João Gilberto. 12,80 a nível de redução? Aí é uma pergunta multi-endereço aí. Alguém mais? Obrigado. Para fechar, queria parabenizar o nosso amigo André aqui, que foi brilhante na percepção dele de que não existe preto e branco, né, do que a gente está falando aqui. Acho que a questão da pesquisa, do planejamento, vem a longo prazo. Esse ano vai ser um ano, ano que vem vai ser outro ano. Lembrar que a questão do calado, como a nossa capitã comentou aqui, vejam como as coisas são interligadas. A gente não pode esquecer que a gente tem Barra Norte, que tem a limitação do calado lá, que é uma outra briga que as organizações estão fazendo. Porque, na verdade, o rio Amazonas ele pode ser visto com um calado único, né? Não adianta eu ter 13 metros aqui e na Barra Norte eu estou com 11,75, se não me engano, hoje, porque lá vai ser um calado limitador, principalmente dos navios grandes. Claro, pode haver um transbordo, mas aí as próprias empresas vão esbarrar numa questão econômica, de ter que desdobrar carga para outros navios. Então a coisa é muito complexa, né? Então eu vejo que esse fórum aqui, como eu coloquei no começo, ele suscita muitas questões, muitas percepções, muitas dúvidas. E o importante é esse resultado, esse debate rico, agora rápido que a gente teve, mas a gente vê como as coisas são complicadas e cada ator está tentando fazer o melhor, né, para garantir a segurança da navegação e a navegabilidade, manter o nosso estado e a nossa Amazônia pulsando em termos econômicos, em termos de segurança, mas é muito complexo. Então a gente vê como a gente precisa conversar, trocar ideia, interagir, e a gente fica muito feliz aí nessa primeira parcela pelo que a gente apresentou aqui. Certamente outros atores vão apresentar outras perspectivas, que vai ser muito rico. Obrigado ao nosso amigo aí do Denis também pela apresentação. Muito obrigado a todos. Obrigado, comandante. Convido a todos agora para que possamos nos dirigir ao restaurante para o almoço e 13h aqui de volta para darmos continuidade ao nosso fórum.